Nós encerramos hoje a nossa série de mensagens sobre consagração. E esse é um tempo muito importante. Esse conceito, consagração, é um dos conceitos mais importantes na Bíblia sobre vida cristã. Sobre a importância de entendermos o que é e como se vive a vida cristã. Eu quero dizer para você que esses 40 dias de jejum e oração não vão mudar nada, porque isso não vão mudar nada na sua vida se você só fez por fazer. Se você não entendeu porque você estava fazendo. 40 dias de jejum e oração não são um mantra que a igreja faz. 40 dias de jejum e oração não são nenhum tipo de ritual ou amuleto de uma igreja para alcançar mais membros ou alcançar mais pessoas. 40 dias de jejum e oração é para nós entendermos de fato o que é vivermos uma vida consagrada a Deus. E a última mensagem que foi orientada a mim foi a mensagem sobre a consagração da mente. O nosso tema dessa noite é a consagração da mente. E eu queria começar perguntando para você, se eu pudesse, presta atenção em mim agora aqui, em mim. Eu quero que você se esforce nessa noite para colocar e fixar toda a sua atenção naquilo que eu vou dizer. Exige esforço, meus irmãos, exige concentração. Nós nos concentramos para tanta coisa na nossa vida, e para aquilo que é eterno, muitas vezes a gente tem outras coisas para pensar, outras coisas para fazer, a nossa ansiedade, e o que a gente vai comer no culto é mais importante que isso. Não, não é mais importante que isso. O que é mais importante é a palavra que será pregada agora. Então presta atenção nas perguntas que eu irei fazer agora. Se eu pudesse observar, visualizar todas as suas postagens, todas as suas conversas, no WhatsApp, no Facebook, todas as suas fotos, se eu pudesse ver tudo que você posta, tudo que você coloca no Facebook, no WhatsApp e qualquer outra mídia social, se eu pudesse observar tudo que você tem no seu computador, eu diria a você que a sua mente é uma mente convertida. Eu diria a você que você tem uma mentalidade transformada. Se eu pudesse observar e ver todos os seus relacionamentos do dia a dia, as suas palavras, as suas piadas, aquilo que você olha, aquilo que você enxerga, se eu estivesse nos seus olhos, se eu estivesse nos seus pensamentos, se eu pudesse enxergar tudo isso, eu diria a você que os locais que você frequenta, as coisas que você vê e como você vê, aquilo que você pensa e como você pensa, é fruto de uma mentalidade transformada em Cristo. Pensando nisso, eu quero trazer o pastor Antônio Carlos Costa para nos ajudar com uma reflexão a partir de uma afirmação. A maior fraqueza no púlpito brasileiro é que as pregações não são doutrinárias. A maior fraqueza do púlpito brasileiro é que nós temos presenciado um estímulo intenso à centralização do homem e à secundarização dos propósitos eternos de Deus. E eu quero que você não se assuste com essa palavra doutrina. A palavra doutrina é uma palavra do hebraico que significa ensino. E é isso que Cristo nos legou. Mateus capítulo 28, Jesus Cristo diz: qual é o meu e o seu trabalho? Todo mundo que leu Mateus capítulo 28, a grande comissão, sabe que esse não é trabalho do pastor somente. Isso é trabalho de todo aquele que está colocado em Cristo Jesus e não simplesmente na igreja. E o trabalho é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, integrando e identificando essas pessoas a Cristo Jesus. Segundo grande trabalho, doutrinando. A palavra que Mateus usa é doutrinando, para se referir às palavras que Cristo está dizendo. E doutrinando, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado até a consumação dos séculos. Doutrinando, ensino. Por que ele faz essa afirmação de que a maior fraqueza do púlpito brasileiro é que as pregações não são doutrinárias?
porque é por isso que elas não conseguem aplicar a verdade corretamente e assim não transformam a mente das pessoas de maneira prática. A motivação dessa severa frase do pastor Antônio Carlos Costa, na minha opinião, dos maiores profetas dos nossos tempos e os maiores profetas do Brasil hoje, é o seguinte: que nós estamos vivendo uma vida de aparências. Na igreja você é feliz no seu casamento. Na igreja você não tem nenhum problema, você chega de mão dada com a sua esposa, mesmo que 5 minutos antes do culto vocês brigaram como o diabo. Filhos são perfeitos dentro da igreja, filhos não desobedecem, filhos não são aqueles que são disciplinados. Nós temos vivido um período em que as pessoas estão encarando o cristianismo como mais uma religião, que você pode ser um adepto nominal dessa religião, mas Cristo nunca nos convidou na sua palavra, para nenhuma outra experiência com Ele, que não seja uma experiência total, de transformação de todos os nossos desígnios e pensamentos. Inclusive, no nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos, dos filhos com os pais, no nosso serviço, na faculdade, em qualquer lugar aonde você esteja. E aqui eu não quero tirar, de fato, a grande responsabilidade que está sobre aqueles que pregam o Evangelho. Porque nessa igreja nós temos compromisso com a pregação do Evangelho de Cristo Jesus e tão somente com a palavra do nosso Rei e Senhor. E não queremos sair nem à direita e nem à esquerda. Nós queremos continuar caminhando tão somente pela sua palavra, para que nós não sejamos encontrados repreensíveis no dia em que Deus pedir conta a mim, ao pastor Daniel e ao pastor Fernando desta igreja local. E a orientação do Senhor para a gente é: preguem doutrinariamente. Isso é uma invenção sua, Tiago? Não, isso não é uma invenção minha. Se isso é uma invenção, isso é uma invenção do apóstolo Paulo. Nas 5 cartas normativas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, a carta de Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, eu quero fazer um rápido passeio com vocês em quanto espaço ele dedica, em quanto tempo ele se propõe a falar sobre doutrina em cada carta. Isso é um sinal, isso é sintomático a respeito do que de fato tem faltado nas igrejas nos dias de hoje. Meus irmãos, não adianta ensinar comportamento, não adianta ensinar o que vai fazer, se nós não sabemos porque nós estamos fazendo, e se a nossa mente não vem sendo transformada, de fé em fé, de glória em glória, e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da sua palavra. Em Romanos, 16 capítulos, ele dedica 12 capítulos para a doutrina. Do 1 ao 12, Paulo só fala sobre doutrina. Do 13 ao 15, ele dá orientações práticas à igreja. E no último capítulo 16, ele faz agradecimentos. Percebe? De 16, 12 capítulos dedicados à doutrina. Na carta de Gálatas, 4 capítulos à doutrina e 2 à prática. Na carta de Efésios, 4 capítulos à doutrina e 2 de prática. Na carta de Filipenses, todos os 4 capítulos para a doutrina e algumas orientações práticas, entremeando o texto doutrinário. Colossenses, 3 capítulos para a doutrina e 1 para a prática. Dos 36 capítulos de todos os livros que eu citei aqui, 27 são dedicados à exposição das doutrinas da graça de Cristo Jesus. 75%, meus irmãos. 75% de tudo que o apóstolo Paulo fala é doutrina. Isso é um sinal muito importante para entendermos o que é o propósito da consagração da mente. Por que Paulo faz isso? Porque é muito mais importante por que você está fazendo cada coisa do que de fato você executar. Porque para Deus a consequência é um resultado do entendimento. Romanos capítulo 10, versículos 2 a 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eles fazem essas coisas com muito zelo.
Eles têm ministérios, eles fazem essas coisas com muito zelo, mas sem entendimento nenhum, e por isso Deus não recebe. Meus irmãos, é muito sério isso que eu estou dizendo para os irmãos, é muito sério, é muito importante nos dedicarmos intelectualmente para o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das suas sagradas doutrinas, senão toda e qualquer mudança nas nossas vidas é fruto de mero esforço pessoal, hipocrisia para Deus. Deus não recebe pessoas que têm zelo, Deus recebe pessoas que têm zelo e entendimento daquilo que estão fazendo. Pastor Tiago, até fritar o hambúrguer na chapa, se você não sabe a quem você está servindo e como você deve servir, você não sabe nada e Deus não recebe a sua oferta, Deus não recebe a sua adoração. Para Deus é muito mais importante o como do que simplesmente a execução do que deve ser feito. Então antes, meus irmãos, antes de você mudar a sua atitude, comportamento, antes de você, possivelmente devemos ter alguns irmãos que têm problemas com alguns vícios. Antes de você largar o cigarro, antes de você abandonar o álcool, antes de você parar de trair a sua esposa, e traição, meus irmãos, é quando você se deleita com outra mulher e nos seus pensamentos você dorme com ela. Isso é traição. E quando você parar de trair sua esposa, antes de você parar de fazer essas coisas, conheça as doutrinas sagradas, porque elas vão te libertar. Não mude os seus comportamentos antes de mudar a sua mente e o seu entendimento a respeito das coisas de Deus, antes de consagrar a sua mente ao Senhor. Não adianta. É soco desferido no ar. É vaidade, é pura vaidade tentar viver a vida cristã a partir dos seus próprios méritos e próprios esforços. Você vai chegar num momento que você vai se cansar. E você não vai mais aguentar. Porque o fardo é pesado, meus irmãos. Ser crente não é fácil. Afinal, Jesus não teria dito: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele disse também: aquele que não abandona pai e mãe, não me ama mais do que pai e mãe, não me ama mais do que filho, não é digno do meu evangelho. O evangelho de Jesus, meus irmãos, não é uma coisa afeminada. O evangelho de Jesus é uma coisa drástica e que pretende transformar tudo aquilo que você é. Jesus não aceita nada menos e nada mais do que 100% de toda a sua vida e de todo o seu intelecto essa noite e de todo o seu coração. Antes de mudar a atitude e comportamento, é preciso ter o espírito do pensamento transformado pela doutrina de Cristo. Antes, meus irmãos, antes de qualquer atitude na sua vida, em relação ao seu casamento, ao seu namoro, ao seu noivado, ao tempo de oração que adolescentes estão fazendo, antes de tudo isso, entendam quem é este Deus e como Ele deseja que cada coisa seja feita. Senão, será somente você lutando contra você mesmo. E quer saber quem vai perder? Você. Mudança de comportamento sem mudança de mente é pura hipocrisia, é enganação a si mesmo, é morte a si mesmo. Deus te convida hoje a mudar a maneira de pensar, consagrando a sua mente e enxergando a vida de outra maneira, para que depois as suas atitudes sejam mudadas como consequência daquilo que você entendeu a respeito da sua palavra. Meus irmãos, quem rasga a mente é a palavra. Quem rasga o coração é o Espírito. Quem rasga a mente é a palavra. Quem rasga o coração é o Espírito. Quem rasga a mente é a palavra. Quem rasga o coração é o Espírito. Vocês conseguem falar comigo? Quem rasga a mente é a... Não, mais forte. Quem rasga a mente é a... Quem rasga o coração é o...
Quem rasga a mente é a. Quem rasga o coração é o. Aleluia. Aleluia. Anota isso. Nunca mais se esqueça disso. A palavra de Deus, quando penetra a sua mente, ela rasga a sua mente. Ela começa a te fazer enxergar o mundo de maneira diferente. Nessa noite, eu não posso oferecer para vocês um coração transformado. Eu só posso confiar que o Espírito de Deus, que sonda os nossos corações, que conhece os nossos desígnios, eu só posso me conformar em saber que a boa obra dele será completa na minha vida e na sua vida. Eu só posso me conformar em saber que o Espírito vai nessa noite converter o seu coração, transformando ele num coração de pedra para um coração de carne, e você pela primeira vez na sua vida você vai respirar e sentir o ar. E você vai sentir a excelência que é respirar. As pequenas coisas da vida que nos fazem olhar com um delírio de alegria para esse Deus glorioso e excelente. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. A doutrina da consagração da mente. Efésios capítulo 4, versículos 17 a 24. É a doutrina da consagração da mente. Se você quiser usar outra palavra, a doutrina da santificação da mente. Se você quiser usar outra terminologia, a doutrina da renovação no espírito do seu entendimento. Abre o seu coração, meu irmão. Eu estou vendo irmãos que estão lutando ainda. Para o que você está fazendo e abre o seu coração. Abre o seu coração em nome de Jesus. Para de lutar pelas suas próprias forças. Para de resistir. Eu sei que a guerra é aqui. A gente vai falar sobre essa guerra que é aqui. E você está travando ela nesse momento. E essa guerra vai piorar 100 vezes mais quando você sair dessa porta para fora. Se você está travando ela aqui agora, 100 vezes mais vai piorar essa guerra daqui para fora. Mas nessa noite, eu quero te mostrar alguém que blinda o seu entendimento, para que você possa, de fato, entregar os seus caminhos à pessoa correta e do jeito correto diante da presença do Senhor. A doutrina da santificação do entendimento e da mente. A consagração da mente, explicado doutrinariamente pelo apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 24. Eu quero que você olhe para o versículo 23. Esse é o centro desse capítulo. O versículo 23 é o principal versículo de todo o capítulo 4. Porque o objetivo do apóstolo Paulo é dizer e mostrar para a gente o seguinte: e vocês se renovarão do espírito do vosso entendimento. A pergunta nessa noite é: como? Como eu vou consagrar a minha mente? Como, Tiago? Como? Como eu faço isso? A palavra do Senhor vai responder a mim e a você como nós temos a nossa mente consagrada. Efésios capítulo 4, versículos 17 a 24, diz assim a palavra do nosso Rei e do nosso Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Percebe o que o apóstolo Paulo está começando a dizer aqui? Isto, portanto, digo de maneira solene, com tamanha reverência, aquilo que eu vou dizer para vocês na sequência desses versículos, no encadeamento das ideias que eu estou propondo para vocês aqui, não vem de particular elucidação humana, não vem de achismo. Isso que eu vou dizer para vocês aqui é algo alto, é algo que precisa de esforço intelectual para entender, e que o Espírito soque isso no nosso coração essa noite, para que nós saiamos daqui transformados. Eu estou chamando, o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou chamando Deus para vir do meu lado e ser minha testemunha de tudo que eu estou dizendo para vocês, para que sobre mim, sobre a minha vida, não esteja o sangue dos irmãos. Isto, porém, digo no Senhor e testifico. Lembra que Paulo está falando isso para uma igreja de gente que pensa que é crente, e de gente que é crente de verdade, e de gente que não sabe nem o que está fazendo aqui. Ele está falando isso para todo mundo. Atenção, não andem como andam os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não conhecem a Deus. Ele está dizendo, tem gente dentro dessa igreja que está andando como outrora andava, antes de Cristo Jesus, ou antes de ter professado a Cristo Jesus. Não mudou nada.
Tem gente nessa igreja que ainda anda e vive como um gentio, orientado por 3 maneiras de viver. Paulo enumera o que é viver como um gentio. Em primeiro lugar, o que é viver como um gentio? É viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pode voltar, João. Coloca ainda não. Pode voltar. É viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Em segundo lugar, é viver obscurecido de entendimento. Em terceiro lugar, um gentio vive alheio à vida de Deus por causa da sua ignorância. Ou seja, o gentio vive uma vida desgraçada. Desculpem a palavra. O gentio vive uma vida em que ele não consegue conceber que o abraço que o marido dá numa esposa é uma atitude altamente espiritual, onde o próprio Deus sela um pacto de amor entre 2 corpos diferentes, tornando esses 2 corpos um único corpo. Não consegue enxergar que o afeto entre irmãos é fruto da misericórdia e da graça de Deus, derramada em nós dia após dia. Não conseguem enxergar a beleza da vida, respiram e não sentem o ar, comem um doce e não sentem o gosto. Não conseguem viver as coisas simples da vida, precisam de mais e mais e mais e mais e mais e mais. São intermináveis. Pessoas separadas da vida de Deus. Não conseguem dedicar tempo e prioridade para aquilo que é importante. E nós já vimos aquilo que é importante. Pessoas são importantes. O seu marido é importante. A sua esposa é importante. Os seus filhos e netos são importantes. Os seus pais são importantes. Coisas não são importantes. Pessoas são importantes. Pare de dedicar tempo àquilo que você vai ver ser corroído pela traça. Afinal, um dia pedirão a sua alma. E para quem você preparou tudo que você preparou? Qual é o motivo de pessoas que andam como gentios nessas 3 atitudes do pensamento? A dureza do seu coração. O motivo é porque vocês ainda têm o coração duro. Os quais, tendo se tornado insensíveis, indiferentes, se entregaram à dissolução, ou seja, se entregaram ao prazer, com avidez, com vontade, se deleitam nos pecados, amam os pecados, continuam a viver uma vida de 2 caras, continuam a vestir sua capinha de crente para vir no domingo à noite, e fora dessa porta é uma desgrameira só. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. Na igreja? Não. No pastor Daniel? Não. No pastor Tiago? Não. No pastor Fernando? Não. Aonde você está, meu irmão? Você está em Jesus ou você está na igreja bíblica Boa Vista? Porque se você estiver na igreja bíblica Boa Vista, você vai para o inferno. Esteja em Jesus. Em Jesus. Instruídos em Jesus. Em Jesus. Percebe que não é uma receita, aonde você pega isso e faz e vai dar certinho. A pergunta é, como é esse negócio de em Jesus? Quer descobrir? Abre sua Bíblia e estuda. O Evangelho não é fácil. O Evangelho exige esforço. E todos nós somos capazes, sabe por quê? Porque não é a nossa capacidade que nos leva a enxergar o Evangelho. É o Espírito de Deus, que na mesma medida nos enche. Ele não enche mais a mim, ao pastor Daniel e ao pastor Fernando, porque somos pastores. Ele enche na medida da sua fé. E a sua fé é aquilo que você crê. É aquilo que você está estabelecido. É o seu alicerce. Lembra da história de Jesus? Se você está construindo a sua fé sobre qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, a sua casa é como uma casa na areia. Agora, se você constrói em Cristo, por meio da sua palavra, a sua fé é inabalável. Pode morrer um filho amado, e a sua fé permanecerá. Se é que de fato tendes ouvido, nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado,
Quanto àquilo que vocês viviam antigamente, se despojem do velho homem, ou seja, tirem as roupas do velho homem, que se corrompe segundo os desejos, as concupiscências do engano. E vos renoveis no Espírito. Percebe que a palavra no Espírito, a palavra pneuma no grego, não se refere ao Espírito Santo. Se refere à motivação, à maneira como você enxerga a vida, a sua cosmovisão, com que óculos você está enxergando a sua vida. Se renovem do Espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Em primeiro lugar, nessa noite, dos versículos 17 a 29, 17 a 19, a consagração da mente é parar de viver guiado pelo seu coração. O fruto de todos os problemas, do versículo 17 ao 19, olha a sua Bíblia aí. 17 ao 19, o fruto de todos os problemas de uma vida separada é o seu coração, é o meu coração. Se alguém um dia disse para você, segue o teu coração, você tem que responder para ela, arreda-te Satanás, arreda-te Satanás. Não sigam o vosso coração é mau, o meu coração é mau, e o nosso coração que deseja o mal, que é inútil, e que corre para o que é mau, e que deseja o que é mau, e que se deleita na graça para si, e na justiça e vingança para o outro. Quantas vezes eu não ouvi crente dizendo, bandido bom é bandido morto, graça para mim, graça para os meus filhos, e justiça para a periferia, justiça para os pretos da periferia, justiça para as mulheres da periferia. Cadeia. Quantas vezes eu não vi cristão dizendo, guiado pelo seu coração, pelo seu entendimento, quando o rei olhou para mim, Tiago, criminoso, culpado, condenado ao inferno, olhou para o pai e disse, perdoa, pai. Perdoa, porque o Tiago não sabe o que faz. Meus irmãos, você quer entregar a sua vida ao inferno? Quem aqui quer entregar a vida ao inferno? Quem quer aqui entregar a vida à morte? Quem quer a morte aqui? Quem quer a autodestruição? Se você quer tudo isso, levante os seus braços a Deus e ore a Ele dizendo, Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, pare de seguir o seu coração. O centro é o final do versículo 18. Tudo isso é causado pela dureza do seu coração. O verdadeiro inimigo, assim, é o nosso coração. Esse é o nosso verdadeiro inimigo. A nossa verdadeira luta, meus irmãos, é a nossa mente. É a nossa carne. O nosso inimigo, o nosso coração. A nossa luta, a nossa mente e a nossa carne. Nós lutamos dia após dia aqui. Nós achamos que as regiões celestiais a que Paulo se refere em Efésios capítulo 1 é algo muito longe, é algo muito distante. Nós achamos que existe um terceiro céu fisicamente, está lá Deus com seus querubinzinhos, está lá. Meus irmãos, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. O nosso fim não é o céu, o nosso fim é a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Meus irmãos, vamos ler a Bíblia e vamos aprender sobre o que é o nosso fim, qual é o desejo do nosso Deus, qual que é a consolidação final da nossa redenção. Novo corpo, meus irmãos, novo corpo santificado, corpo totalmente perfeito, que aponta para Cristo Jesus, o homem perfeito. O nosso verdadeiro inimigo é o nosso coração, a nossa verdadeira batalha é a nossa mente. Todos os dias, guerreie contra si. Não é contra a sua esposa, não é contra o seu marido, não é contra os seus filhos. É contra si. O Evangelho não nos dá o direito de justificar o nosso erro no erro do outro. O Evangelho não nos dá o direito de justificar o nosso erro no erro dos outros. Nunca nos deu esse direito. Nunca nos deu esse direito e nunca nos dará esse direito. A nossa atitude precisa ser sempre uma atitude ilibada, como foi a de Cristo Jesus. Para isso vocês precisam abrir a sua Bíblia e aprender aquilo que está escrito em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas.
Vocês acham que o que Jeremias está falando é menos bíblico do que está no Novo Testamento? Não é tão bíblico e tão doutrina quanto qualquer outra parte da Bíblia. Enganoso é o seu coração, é o meu coração mais do que todas as coisas. Desesperado, percebe que ele não fala corrupto, ele fala desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo afirma: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, nenhum. Pare de seguir o seu coração. Enquanto você seguir o seu coração, você estará andando como um gentil. Começo do versículo 17. Que não mais andeis como andam os gentios. A palavra que Paulo usa para andar é peripatel, que é um hebraísmo que significa cosmovisão. Parem de colocar a sua cosmovisão ajustada às suas próprias necessidades. Parem de colocar a sua cosmovisão ajustada à sua justiça própria. Parem de colocar a sua cosmovisão ajustada na expectativa de que seu marido, sua esposa, seu filho possa fazer para você. Para, você vai se cansar. Você vai destruir o seu casamento. Tantos irmãos e irmãs entram na igreja tão bonitinho com a mão dada, mas vivem um casamento desgraçado e infeliz. Tantos filhos entram felizes, mas veem os seus pais brigando dia após dia. Não mais andeis como um gentil. O que Paulo está dizendo? Tem gente vivendo na igreja, que está vivendo como se fosse um ateu. Está vivendo como se fosse alguém que não tem Deus, que não considera Deus na equação da sua vida, que faz tudo como o ateu sempre fez. E nós criticando as bandeiras libertárias, que retiraram Deus da equação objetivamente para tentar conceber no homem a sua salvação. Nós criticamos tanto eles, mas eles são pessoas que estão mortos em seus delitos e pecados, enquanto nós, os vivões, felizes e amados, perfeitos, com a mente iluminada, continuamos a pensar como ateus, sem considerar que Deus é Deus de vivos e de mortos, e que de Deus não se zomba de Deus. Que do mesmo jeito que Ele tem um amor santo, este Deus também tem uma ira santa. E o nosso maior medo não deve ser ao diabo nem ao inferno, mas a ira de Deus que está sobre nós, se não estivermos em Cristo Jesus. 3 palavras que Ele define a vida daqueles andam como gentil. Pode colocar, João, agora. Vaidade mental, obscurecido de entendimento e indiferente a Deus. Em primeiro lugar, vaidade mental. O que é vaidade? Vaidade é vazio. Pessoas vazias. Pessoas que você enxerga. Eu acho que Deus dá um dom para o pastor, que você vai desenvolvendo a partir da sua vida, que você tem capacidade de olhar para a igreja, vislumbrar e visualizar pessoas que são vazias. Que chegam, parece que está tudo bem, tem uma boa vida talvez, às vezes não tem uma boa vida também, porque o vazio não escolhe classe social, o vazio não escolhe nada, o vazio e o pecado, ele está em todos e é em todos. E nós vemos tantas vezes vazio. Vaidade é aquilo que desvia a finalidade daquilo que se vive. Vaidade é tudo que você faz que não produz diretamente glória a Deus. Tudo é vaidade. Salomão disse isso em Eclesiastes. O pastor Daniel pregou sobre isso na semana passada. Vaidade. O pastor Daniel disse, a partir do texto de Eclesiastes: vivam, jovens, vivam e façam todas as coisas que vocês têm prazer. Porém, entendam que de tudo isso Deus lhe pedirá contas. E entendam, jovens, que vocês podem fazer e são livres para fazer. No entanto, estejam preparados para enfrentar o Senhor dos olhos de fogo no tribunal. E ou você vai oferecer para Ele o seu desempenho, as suas obras, aquilo que você fez, e Ele te enviará ao inferno, ou você vai oferecer para Ele as obras de Cristo, o desempenho de Cristo, e Ele te dirá a você: bem-vindo, servo bom e fiel. Não importa o quanto você produziu. Não importa o quanto você produziu. Não importa. O que importa é que você firmou a sua fé em
Cristo Jesus e o conheceu pela sua palavra. Deus não está nos chamando para ser grandes pessoas, para fazer coisas relevantes para Ele. Deus está nos chamando para ter a nossa mente consagrada e transformada pela sua palavra. Vaidade mental impede tudo isso. Em segundo lugar, pessoas que vivem em trevas. Tudo que olham e enxergam tem malícia. Pessoas que vivem uma vida com os olhos entenebrecidos. Isso significa a palavra escotizo. Em total trevas, que não enxergam um palmo na frente dos seus olhos. Pessoas que não conseguem enxergar a vida de cristã de maneira lúcida porque nunca abriram a Bíblia durante a semana para se debruçar em estudar o texto bíblico. Eu quero dizer para vocês, irmãos, não é fácil. O texto bíblico não é fácil. É preciso dedicação. É preciso separação de tempo. Não adianta 10 minutos e devocionalzinho, não vai dar conta da vida cristã. É preciso estudar o texto. É preciso entender o texto. É preciso deixar que o texto encarne na sua vida, para que a sua vida seja transformada pelo Espírito de Deus. Terceiro lugar, indiferente a Deus. O verdadeiro ateu. Aquele que faz tudo e não pede nada a Deus. Só quer pedir a Deus quando a corda já estourou, quando o problema já está diante dos olhos dele. O resto ele faz tudo sozinho. Deus é um gênio da lâmpada mágica, que quando ele passa a mãozinha, Deus, eu preciso de você. E Deus aparece como se fosse numa atitude milagrosa e traz para você aquilo que você deseja. Indiferente a Deus, aquele que não entende que o Espírito de Deus deseja nos fazer sentir verdadeiramente o que é a vida com Deus, o que é a zoe com Deus. Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Romanos capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte, que nós somos escravos daquilo que nós mais amamos. Não sabeis que daqueles a quem vocês ofereceis como escravos para a obediência, desse é o mesmo a quem vocês obedecem como escravos, seja do pecado para a morte, ou seja da obediência para a justiça. Nós somos máquinas de idolatria. Nós somos máquinas de escravizarmos a partir do outro. Nós nos escravizamos do nosso marido, na nossa esposa. Nós entregamos o nosso coração a eles, como se isso fosse bíblico. E aí nós nos decepcionamos. E aí nós nos frustramos. E aí nós cogitamos algo que é impossível ao Senhor, que é o divórcio. Isso quer dizer que o seu casamento, pastor, não tem problema? Tem problema. Tem dificuldade, tem arranjo. Eu sou muito difícil, eu sou muito pecador. A Karina é muito pecadora, um pouco menos que eu. Porque para me aguentar tem que ser um pouco menos pecador que eu, né? Mas eu não posso projetar os meus anseios, meus irmãos, na minha esposa. Eu não posso projetar os meus anseios nos meus filhos. Em nome de Jesus, vai vir filhos, e muitos. Eu não posso projetar os meus anseios nos meus filhos. Eu não posso projetar os meus anseios nos meus jovens, nos jovens da igreja. Você, adolescente, não pode projetar o seu coração e seus anseios num outro coração e uma outra pessoa. Não faça isso. Você vai se decepcionar, você vai se machucar, você vai ser autodestruído e mutilado, porque você está esperando alguma coisa que ninguém pode suprir. Somente Cristo supre. Você está sendo escravo daquela pessoa. Você está condicionando o seu coração ao que aquela pessoa faz ou deixa de fazer para você. E não é assim que é o Evangelho. O Evangelho não é desse jeito. Vocês continuam a dar marretada em coisa que não vai ser quebrada, porque vocês vivem na ignorância e na dureza do seu coração. Ignorância espiritual é o fruto de um coração duro, uma mente não consagrada, é uma mente não convertida. Meus irmãos, a batalha espiritual, ou doutrina que foi ensinada errada, a batalha espiritual não é uma batalha da Marvel, não é uma batalha entre anjos e demônios. Não é uma batalha que está acima de você e está acontecendo, e vem um anjo com a espada e tal no demônio, o demônio desvia, ele vai, solta um Kamehameha, e o demônio faz o Matrix lá.
Não, não é isso que é batalha espiritual, meus irmãos. Batalha espiritual é a sua vontade contra a vontade de Deus. Batalha espiritual é a sua mentalidade decaída contra a mentalidade perfeita de Cristo Jesus. Batalha espiritual, Gálatas capítulo 5, é o espírito contra a carne contra o espírito contra a carne contra o espírito. Eu não estou aqui fazendo menos da obra de Satanás, que quer destruir a minha vida e a sua vida. Mas Tiago capítulo 1 diz o seguinte, que todo pecado é responsabilidade minha e sua, 100%. Todo pecado nasce da cobiça do nosso próprio coração. Moralmente, somos totalmente responsáveis. O diabo não coloca a nossa mão para executar nada, a não ser que ele esteja possuindo alguém. Se ele está possuindo alguém, esta pessoa já não é um vaso de Cristo Jesus. Entenda a seriedade de seguir o seu próprio coração e pare imediatamente de seguir as suas vontades e os seus desejos e o seu próprio coração, porque o resultado vai ser o versículo 19. Vocês vão se tornar insensíveis, vocês não vão perceber quando o Espírito falar, vocês vão abrir a Bíblia, vocês vão vir no culto, vão ficar com comichão, com formigueiro, vocês não vão conseguir prestar atenção naquilo que está sendo dito, vocês não vão anotar, vocês não vão refletir nisso durante a semana, porque entra por aqui e sai por aqui, porque o coração de vocês é um solo duro. O meu coração é um solo duro. Se nós não prestarmos atenção a isso e não pararmos de viver como vivíamos antigamente, nós nos entregaremos à dissolução com avidez. Nós teremos desejo e prazer no pecado. Nós nos derramaremos no pecado. E o pecado será uma parte integral da nossa vida. A palavra de Deus diz que se você ama o pecado, você nunca conheceu a Cristo. A palavra de Deus diz, aonde? No versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. A segunda orientação para a consagração, a segunda e última. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. A segunda orientação é: pare de viver guiado pelo seu coração e viva guiado pelo Espírito do Evangelho de Cristo Jesus. No entanto, antes ele faz uma asseveração, uma afirmação ácida e dolorosa. Em primeiro lugar, ele diz: vocês estão vivendo muito mais orientados pelo seu próprio coração e pelo seu desejo, aquilo que te dá prazer, isso vai te enviar para o inferno. Em segundo lugar, se você tem vivido desse jeito, talvez você nunca conheceu a Cristo. Você está na igreja, mas você não está em Cristo. E você continua caminhando a passos largos para o inferno. Porque você ainda não viu excelência. Você não viu legitimidade em Cristo. Você ainda não viu por que eu devo amar a Cristo. Se você não entende por que você deve amar a Cristo, você não entendeu nada do Evangelho. Se você anda vivendo como vivia antes, se sua mente não mudou, sua maneira de enxergar as coisas não mudou, se seus vícios não mudaram, é porque ainda, talvez, o apóstolo Paulo está dizendo, talvez você nunca conheceu a Cristo Jesus, talvez você nunca se envolveu diretamente e profundamente com o próprio Cristo Jesus. Versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado, então ele vai nos orientando a partir disso, o que você deve fazer a partir disso. No quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Sabe aquela velha maneira de enxergar o mundo? Sabe aquelas velhas atitudes que você tinha? Se desvencilhe. Tire essa roupa. Para algumas mulheres vai ser tire essa roupa literalmente. Porque o que mais se vê de falta de vergonha na cara de mulheres utilizando roupas que ofendem a santidade de Deus, isso é um absurdo. E hoje cada dia mais homens também. Homens sem um mínimo de entendimento. Decotes das mulheres, saias curtas. Falta de cobrir o seu próprio corpo e preservar aquilo que só Deus, só o Senhor deverá receber. Inclusive no próprio casamento, por meio do marido. Se desvencilhe disso. Pare de usar. Isso é objetivo. O apóstolo Paulo não está falando assim, vai orar. Vai orar para ver se é da vontade de Deus. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, faça.
Se desvencilhe daqueles pensamentos odiosos que você tinha. Para de tentar matar a sua esposa pela mente. E ame ela verdadeiramente como Cristo amou a igreja, se entregando e se doando por ela. Filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Se respeitem mutuamente, tenham uma vida digna no Senhor Jesus Cristo. Se desvencilhem e se renovem no espírito do vosso entendimento. De que maneira, Tiago? Eu preciso me renovar no espírito do entendimento. 2 orientações claras do apóstolo Paulo. Se revistam do novo homem criado em Deus. Em segundo lugar, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o homem criado em Deus. O que é o homem criado em Deus? É Cristo. Nós temos que procurar Cristo. Nós temos que abrir nossa Bíblia e do primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse, você tem que procurar Cristo. Porque Paulo diz em Timóteo que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o próprio Rei e Senhor, Ele é Salvador. Cristo Jesus, vírgula, homem. O apóstolo Paulo faz uma afirmação contundente dizendo o seguinte: você quer viver a sua humanidade de maneira digna? Procure o Filho do Homem. Ele é perfeito, Ele é digno, e a dignidade nossa deriva da dignidade dEle, e por isso nós somos dignos, e por isso nós aprendemos a viver com dignidade, criado segundo Deus. Pare de viver como um homem criado em Adão. Pare de viver gostando e se relacionando sexualmente com o seu pecado. Pare de cultivar idolatria na sua casa. O maior pedestal da sua vida não é a sua família, o seu marido, não é a ninguém, é a Cristo Jesus, o Rei e Senhor. Seja um homem criado segundo Deus. Um homem criado segundo Deus é um homem obediente. Um homem e uma mulher criado segundo Deus é um homem satisfeito nele. Segundo lugar, vivam com justiça e retidão. Justiça, aquilo que está fora de você. Ele vai continuar dizendo nos próximos versículos: irai-vos e não pequeis. O que é santidade no Brasil hoje? Na minha opinião, santidade é olhar para Lucas capítulo 6 e entender o que Jesus disse. Tratem os outros como você deseja que tratem você mesmo. Isso para mim é o ponto mais alto do Evangelho. Se você deseja graça para você, misericórdia para você com os seus erros, por que você pune e quer punir os outros pelos erros dos outros? Cuidado, que esse é o pecado do fariseu que enviou ele para o inferno. Ele diz: Senhor, eu não sou como esses pecadores. Meu pecado é pequenininho. E o texto diz, e Deus ouviu a oração, o texto diz o seguinte: e Deus não justificou o fariseu, mas justificou o publicano, que era era a pior coisa possível. Era como se fosse um político. Pensa numa pessoa que você odeia, que você posta no Facebook todo dia que você odeia essa pessoa. A nível de política, pensa nessa pessoa. Esse é o publicano. Entendam a história. Jesus está usando uma figura que era o pior tipo de pessoa, a mais odiada na sociedade da época. Ele disse que o homem se colocou diante de Deus da maneira correta, dizendo: Senhor, ser propício a mim. Ele disse assim: Senhor, a palavra correta é ilasterion, um hebraísmo também, que diz o seguinte: Senhor, não é tenha misericórdia, Senhor, faça algo por mim, porque eu não consigo fazer nada. É isso que ele quer dizer. Senhor, me substitua, inclusive no ato de adoração, que seja Cristo na minha boca louvando ao Senhor, que quando eu digo que eu te amo, que seja Cristo dizendo que te ama, porque eu não consigo produzir nada de bom. E aí Jesus diz: e quem saiu justificado não foi o fariseu, foi o publicano, a pessoa mais odiada. Meus irmãos, o Evangelho constrange a nossa vida. Ser santo no Brasil hoje é entender o que o Agostinho de Hipona disse há pelo menos 1.600 anos atrás, 1.500 anos atrás, no seu livro As Confissões. Se vocês quiserem ler um relato autobiográfico de alguém que vivenciou uma experiência profunda com Deus, leia o livro Confissões de Agostinho de Hipona, um grande homem de Deus. Ele diz o seguinte: tu nos fizeste para ti, e o nosso coração não encontra descanso, enquanto não descansa em ti. É preciso aprender a se encantar pelo Evangelho, e se deslumbrar com a beleza de Cristo, e ter prazer na vida nova, e ter prazer numa nova vida, vivendo a partir de uma nova mentalidade, com um novo coração, com uma nova maneira de enxergar essa vida, produzindo coisas que Deus de fato deseja que você produza, e pare
pare de usar o nome de vão em Deus e comece a viver aquilo que Deus diz para você viver por meio da sua palavra. Não há fórmula mágica, meus irmãos. Não há fórmula mágica. Eu quero convidar aqueles corajosos essa noite a se colocarem de pé. Pela razão e não pela emoção, se colocarem de pé. Eu não vou falar o que é. Se coloca de pé os corajosos pela fé. Quem é corajoso? Quem está disposto? Isso aqui não é uma decisão emocional, irmãos. Você não tem que estar sentindo uma vontadinha de se levantar. Isso é uma chamada de Deus para você essa noite. E a decisão que você toma hoje é: vou abandonar o meu coração. Vou abandonar a minha mentalidade. Vou abandonar os meus projetos e sonhos. E vou abraçar e tomar posse do coração, da mentalidade, dos projetos e sonhos de Cristo. Quem está preparado para dizer isso junto comigo? Então diga bem forte comigo: eu abandono o meu coração, a minha mentalidade, os meus projetos e planos, para abraçar, tomar posse da mentalidade, do coração, dos projetos e planos de Cristo Jesus.